pessoal, me chamo Aline Alves Vieira, sou graduanda no curso de Agronomia da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 4, localizado em Catolé do Rocha, na qual sou bolsista de iniciação científica e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado como Crescimento e Características Estruturais do Milheto inoculado com Azospirilo brasiliense e adubação nitrogenada, na qual conto com a orientação da doutora Maria do Socorro de Caldas Pinto. Tendo em vista da realidade que estamos inseridos, a região do semiárido brasileiro é marcada por altas temperaturas, secas frequentes e precipitação pluviométrica irregular, que esses fatores afetam diretamente na produção e baixa nutrição animal. Consequentemente, dentro desses desafios, exige a adaptação de culturas forrageiras adaptadas frente a essa realidade. Frente a essa realidade, o milheto apresenta-se como uma cultura forrageira alternativa para a região semiárida. É uma gramínea tropical de ciclo curto e alta rebrota, tolerante à seca e altas temperaturas. Além disso, apresenta alto valor nutricional e persistência em condições adversas. No entanto, o nitrogênio é o elemento mais limitante em culturas forrageiras por ser requerido em grandes quantidades. E quando se trabalhado em região semiárida em condições de sequeiro, existem muitas perdas por lixiviação e volatilização. Diante dessas questões mencionadas e observadas anteriormente, o objetivo central desse trabalho é avaliar o efeito da inoculação com Azospirilo brasiliense e diferentes níveis de adubação nitrogenada no crescimento, características morfogênicas e estruturais do milheto, cultivar IPA-BUC BF. O experimento foi conduzido em campo, em condições de sequeiro, no Centro de Ciências Humanas e Agrárias da Universidade Estadual da Paraíba, no sítio Cajueiro, município de Catolé do Rocha. Podemos observar na figura 1 a área experimental em campo e na figura 2 o mapa de localização da universidade. Processo de inoculação. A inoculação das sementes foi com bactérias diazotróficas do gênero Azospirilo brasiliense, com tratamentos de presença e ausência e 5 níveis de adubação nitrogenada, 0, 25, 50, 75 e 100 kg de N por hectare. A inoculação foi utilizando o inoculante Azocop com as cepas ABV5 e ABV6, com 2 vezes 10 elevado a 8 unidades formadoras de colônia. Para as parcelas experimentais, continha o tamanho de 1,5 de comprimento e 1 de largura, contendo 3 linhas por parcela e espaçamento de 0,5 entre linhas. Podemos observar, na figura 3, as parcelas experimentais foram compostas por 15 plantas por metro linear, seguindo a recomendação de 300 mil plantas por hectare, segundo o IPA 2002. Observar na tabela 1 os tratamentos experimentais utilizados. Na coluna tratamento, podemos observar do T1 até o T5 os tratamentos sem inoculante. Do T6 até o T10, os tratamentos com inoculante. Seguindo da segunda coluna, podemos observar a quantidade de N recebido em cada tratamento e as aplicações que foram subdivididas quando as parcelas representavam dose superior a 50 kg por hectare. Foram fracionadas em 20 kg de N por hectare para evitar efeitos como intoxicação. Frente à metodologia aplicada, as avaliações de crescimento das plantas foram realizadas semanalmente. A primeira avaliação ocorreu aos 30 dias, seguindo de 38, 46 e 54 dias após a emergência. As principais variáveis analisadas foram a altura de planta, comprimento e largura das lâminas foliares, comprimento e diâmetro do como, número de folhas por planta, produção de biomassa total. Depois foi utilizado a análise estatística para análise de dados. Foi conduzido em campo em condições de sequeiro, registrando a precipitação pluviométrica da região. Podemos observar na figura 5 o gráfico de precipitação pluviométrica dos meses que foi conduzido o experimento. No mês de março, foi registrado o volume de chuva de 208,5, seguido pelo mês de abril, com o volume de chuva de 102,5, e o mês de maio, que não teve nenhum registro de volume de chuva.
Somando-se esses valores, obtemos-se os resultados de 311 milímetros durante o ciclo do milheto. Podemos observar na figura 6 a imagem do pluviômetro no qual registrávamos esses dados. No experimento conduzido, obtivemos os seguintes resultados e discussões. Para a variável altura de planta, teve efeito isolado do fator inoculante com maior incremento de altura de planta para o tratamento com inoculante, representado no gráfico com a letrinha A, e a menor altura de planta para o tratamento sem inoculante, representado pela letrinha B. Isso se dá aos micro-organismos incrementarem tanto no sistema radicular quanto na maior absorção de água e nutrientes, afetando diretamente em uma melhor estrutura e maior estrutura na planta. Seguindo das demais variáveis avaliadas, podemos observar no gráfico 2, representado pela letra B, o número de folhas do milheto, que teve efeito isolado para o fator inoculante, tendo o maior número significativo de folhas no tratamento com inoculante no gráfico A, com a letrinha A, e no gráfico com a letrinha B, sem inoculante, menor número de folhas. Podemos observar também no gráfico 3, a área foliar teve maior expansão e maior área foliar no tratamento com o inoculante, representando maior média com a letra A, e o tratamento sem inoculante, representado pela letra B, com, consequentemente, uma menor área foliar. Tratou dose de nitrogênio de forma isolada nessas variáveis. Observamos, na primeira variável, número de folha, um maior acréscimo na média na dose de 100%, obtendo-se a média 7, inferior à dose de 0% de N, com a média inferior de 6. Isso reflete diretamente na capacidade fotossintética da planta com maior número de folhas. Segundo da segunda variável, a área foliar, obtendo-se a maior média de 821,11 na dose de 100% de N, inferior à dose zero, com a média de 574,81. A área foliar reflete principalmente na capacidade de interceptação luminosa da planta. Na terceira variável, diâmetro do cômo, podemos observar um incremento na maior dose de 100% de N, com a média de 10,73, com uma menor média para a dose de 0N, com 8,95. O maior diâmetro do cômo em culturas forrageiras é de extrema importância, além de ser relevante na capacidade estrutural da planta, no suporte da planta, está diretamente também ligado com maior acúmulo de carboidratos e fotoassimilados. Com os resultados abordados anteriormente, obtivemos a seguinte conclusão. O período brasiliense não promove incremento na produtividade de matéria verde do milheto. Houve respostas positivas em algumas variáveis isoladas, associado isoladamente tanto à inoculação quanto à dose de nitrogênio. E a inoculação não substitui parcial ou totalmente a adubação nitrogenada. Segue as principais referências pesquisadas para a realização deste trabalho. Gostaria de agradecer à Universidade Estadual da Paraíba, ao CNPq, em particular a minha orientadora, doutora Maria de Socorro de Caldas Pinto, e o meu coorientador, doutor Danilo Dantas. E muito obrigada pela atenção.